Cordiais saudações em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, damos sequência ao Mesa de Debates, discussão do tema O Casamento no Contexto Bíblico, comentários e considerações. Debatedores, este evangelista que vos fala e o diácono Samir Tarabai, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Centro. Dando sequência ao debate, nós comentamos na publicação anterior sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 7, onde eu demonstrei que, havendo o abandono de um irmão, de um crente na fé, de um crédulo, por parte do incrédulo, aquele irmão ele fica livre, ele fica desobrigado ao laço matrimonial, uma vez que só existe laço envolvendo duas pessoas que estão em comum acordo vivendo uma união, no caso, o casamento. Hoje eu vou trabalhar um pouco em cima do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3, e vou me ater um pouco no versículo 9, mas daqui a pouquinho eu vou ler o texto, mas antes eu gostaria de fazer um comentário interessante. Esse debate, ele tem como objetivo trazer esclarecimentos ou colaborar para o entendimento dessa questão relacionada ao casamento. No caso do diácono Samir Tarabai, vale ressaltar que foi publicado um vídeo no YouTube onde ele tornou pública essa divulgação, essa pregação ou este estudo. Ou tornaram público este estudo. A partir daí, este evangelista, no direito e na autoridade de um evangelista, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, ele tem total autonomia para confrontar este obreiro, confrontar qualquer outro obreiro da Igreja de Cristo, ou confrontar qualquer outra pessoa que professe a fé em Jesus. Ou seja, mesmo pessoas que não sejam de igrejas de Cristo, e muito mais pessoas que sejam da Igreja de Cristo. Então, este evangelista, com base em 2 Timóteo capítulo 4, tem total liberdade e total autonomia para confrontar. Se o irmão não quer ser confrontado, ou se está gerando algum incômodo, eu vou entender tranquilamente, mas no meu entendimento, com base na Bíblia, todo aquele que se propõe a ministrar um estudo, ele deve se sujeitar a ser questionado. Aquele que não quer se sujeitar a ser questionado, ele não pode ministrar estudos. Eu aconselho que saia deste ministério. Mas eu tenho certeza absoluta que o irmão é corajoso, que o irmão vai honrar aí o serviço que desempenha. Eu tenho certeza que ele vai continuar se colocando à disposição para ser confrontado. Pode até no seu entendimento, compreender que estou querendo atacar uma verdade bíblica absoluta. Tranquilamente. O seu entendimento, nós vamos no decorrer desse debate, no decorrer dessa discussão, que eu tenho certeza absoluta que vai transcorrer em alto nível, a verdade ela vai prevalecer. Agora, omissão não. Omissão não. Então, este evangelista tem total autoridade em Cristo para presidir esse debate e para confrontar o irmão. Havendo dúvidas, eu me encontro à disposição para esclarecimentos.
E com certeza isso não vai gerar divisões. Isso vai gerar divisão se não houver maturidade. Tenho certeza absoluta, da minha parte pelo menos, nós vamos ter maturidade para conduzir essa discussão. E, inevitavelmente, vão ocorrer alguns confrontos diretos, e isso é sadio também, desde que se busque a verdade. Hoje eu gostaria de lançar algumas perguntas para o irmão Samir Tarabai, em cima do texto de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Essa última parte aí entre colchetes. Vou me ater, como eu disse, no versículo 9. Esse versículo faz menção a uma exceção, a um motivo que justifica o divórcio: relações sexuais ilícitas. Essa linha fundamentalista, ou linha tradicional, que eu vou colocar como referência a escola teológica católica apostólica romana, ela vai dizer que não se trata de adultério, e que mesmo em caso de infidelidade, não se deve dar carta de divórcio, não deve ser dado, não deve ser justificado, então, o divórcio. Então, é a linha da tolerância zero. O texto é de interpretação indireta, irmão Samir Tarabai. Ele não é de interpretação direta. Por que ele não é de interpretação direta? Porque existe uma discussão pesada em cima do termo relações sexuais ilícitas. O que Jesus quis dizer com relações sexuais ilícitas? Essa explicação, inevitavelmente, ela vai descambar para o entendimento no grego. Na sua apresentação, você disse que relações sexuais ilícitas se referem a relações anteriores ao casamento. Você até citou como exemplo o casamento ou o caso envolvendo Maria e José. Maria se encontrou grávida no período que eles estavam ali desposados, e ela se achou grávida, e aquilo ali seria um grande problema para o casamento dela com José. Então o irmão considera que relações sexuais ilícitas não se referem a relações cometidas por parte de um dos participantes daquela união. Então o irmão até fez algumas menções ali, alguns textos no grego. Primeira pergunta que eu faço para o irmão: qual que é o seu conhecimento? Qual que é o seu nível de conhecimento do grego para discutir essa questão? Segunda pergunta:
Quando Jesus ele faz menção a relações sexuais ilícitas como sendo um motivo, ele está dentro de um contexto fortemente hebraico ou da lei de Moisés. Aquelas pessoas estavam vivendo ainda a lei de Moisés. Havendo adultério, era a pena de morte, conforme Deuteronômio capítulo 22. Havendo adultério, pena de morte. Indiscutivelmente, a pessoa ali era condenada. Tanto aquela parte do casamento, do casal que estava envolvida no adultério, como aquela outra parte externa que cometeu o ato, os dois eram apedrejados. Então, seria muito difícil para aqueles ouvintes daquele momento, primeiramente para eles, posteriormente para nós. Então seria muito difícil eles entenderem que o casamento seria rompido por causa de um adultério. Porque para eles ali naquele momento, o casamento não seria rompido. No sentido de ir para a parte prejudicada, desfazer aquele laço. O laço seria desfeito por um motivo muito simples. A pessoa que cometeu o ato seria apedrejada, ou seja, aquele casamento seria rompido de forma natural. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo o período do Evangelho, fica uma questão que é muito interessante. O que acontece após a infidelidade? Para eles era muito claro, naquele momento, que havendo infidelidade, o casamento se acabaria com a morte do infrator. Agora, para nós hoje, o que acontece após a infidelidade? E ainda, na pergunta que eu fiz sobre a tradução, relações sexuais ilícitas. Ora, se no seu entendimento o ato cometido antes do casamento era importante e decisivo para romper o laço matrimonial, por que o ato cometido após o casamento não teria a mesma importância? Outro ponto também importante. Dentro desse contexto, quando as duas pessoas se uniam, o homem conferia o estado virginal da mulher. Está lá em Deuteronômio capítulo 22. Deixa eu ver se o tempo aqui nos permite fazer a leitura. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 22, que é de grande importância para nós nessa discussão. Deuteronômio capítulo 22, a partir do versículo 13. Se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, ele atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante do ancião da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão. E o condenarão em 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai,
e os homens de sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Claro e evidente que nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, mas o ponto aí nesse texto de Deuteronômio 22 é a questão da virgindade. Então, diácono Samir Tarabá, eu pergunto, decorridos meses ou períodos após aquela união, o homem vai simplesmente alegar que a mulher teve relacionamento antes do casamento? A sua interpretação, ela carece de sustentação. Porque, dentro do seu entendimento, e repito, você citou lá o caso de Maria e José para dar sustentação ao seu entendimento de relações sexuais ilícitas, era no ato sexual que o marido conferia se a mulher era virgem ou não. Posteriormente, não tinha como mais ele reclamar. E então lançou outra pergunta. Os ministros dessa linha fundamentalista, eles alertam a mulher de que se ela não for virgem e de que caso ela tenha tido relações antes daquela união, que o casamento não será válido? É feito esse alerta? Duvido muito que fazem esse alerta. Mas no seu entendimento, em consequência do seu entendimento, esse alerta deve ou deveria ser feito. Vai gerar um certo constrangimento? Talvez. Mas é importante alertar ali os dois participantes daquela união, os dois pretendentes daquela união, dessa situação. Então, a sua interpretação desse texto, tentando distorcer, na realidade você está distorcendo o entendimento para negar a possibilidade de divórcio, mesmo havendo traição. A outra pergunta é muito interessante. Eu já lancei outras perguntas na publicação anterior e vou lançar uma pergunta parecida com a que já foi lançada. A que foi lançada foi sobre os termos do casamento. Quais são os termos do casamento? Dentro desse texto de Mateus 19, eu pergunto para você: você e os ministros que presidem uma cerimônia de casamento, que aliás é uma convenção social de natureza religiosa construída no catolicismo, onde a noiva vem de branco e o noivo de terno ou com uma roupa apropriada, perante o ministro, e realizam aquela cerimônia, algo que vem lá, foi fortalecido lá no período da Idade Média, nos feudos, onde a Igreja Católica Apostólica Romana se colocava como autoridade representante de Deus, nomeava e ordenava reis e fazia e celebrava essa união, nominada lá como matrimônio. Somente o sacerdote tinha essa autoridade para consumar aquela união. Então, esse modelo é herdado lá do catolicismo apostólico romano. Então, ainda nesse entendimento, eu pergunto: vocês falam para os dois pretendentes que, mesmo havendo traição, os dois deverão continuar juntos? E vou mais além ainda, vocês perguntam para eles se eles estão de acordo com isso? Eu já imagino o diácono Samir Tarabai perguntando lá para o homem, ou falando com o homem: olha, se ela te trair, você vai ter que continuar amando. E o diácono Samir falando para ela: olha, se ele te trair, você vai ter que continuar dentro dessa união. E devem fazer a pergunta para os dois: vocês estão de acordo? Eu duvido que os dois vão concordar com essa situação. Então, na realidade, estão negando a possibilidade de divórcio
havendo ali a traição. Claro e evidente que há como contornar um casamento, há como manter uma união mesmo havendo traição. Nós temos diversos exemplos entre irmãos e diversos exemplos também na sociedade em geral de casais que recuperaram um casamento após haver uma traição. E por fim, nosso tempo já está estourando, algo que é muito interessante. Se o pensamento, se o entendimento desses fundamentalistas, ou seja, aqueles que não abrem mão de 1 milímetro dessa interpretação, aqueles que defendem a indissolubilidade do casamento, aconteça o que acontecer, e, por exemplo, em caso de traição, eles estão diante de um problema que eu acredito ser muito sério. Se o entendimento deles fosse válido, fosse absoluto, Deus estaria unido com o povo de Israel até os dias de hoje. Vamos lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Então o casamento, a figura, a realidade do casamento é muito aplicada à união entre Deus e o povo de Israel. Então, no entendimento desses irmãos, aquela união jamais poderia ser rompida. E aquela união estaria vigente até os dias de hoje. Ora, não é o que nós observamos quando lemos e quando estudamos o Novo Testamento. Aquela aliança, ela foi rompida por causa de infidelidade. Então, quando acontece a infidelidade, aquela parte vitimada ou aquela parte que sofre a ação, ela tem todo o direito de romper aquela união e partir para um outro casamento. Não vejo absolutamente nenhum problema. Também não estou dizendo aqui que isso deva ser feito de imediato. Deve ser trabalhado para tentar recuperar aquela união. Caso isso não aconteça, o perdão ele deve acontecer. Agora, o desejo de querer ficar naquela união, isso é pessoal. Aquela pessoa, ela vai ter a liberdade para escolher continuar ou não naquela união. Então, deixo essas perguntas para o diácono Samir Tarabai e vou voltar ainda em cima dessa questão, em cima desse versículo 9, na questão das traduções. Os conflitos que tem no que diz respeito às traduções do termo relações sexuais ilícitas. E vou demonstrar aqui que relações sexuais ilícitas são todas as relações cometidas fora do casamento. Não necessariamente aquelas relações mencionadas lá em Levítico capítulo 18. Os casamentos que eram proibidos, o incesto envolvendo parentes. Mas relações sexuais ilícitas, quando é transportado para o Novo Testamento, ele se refere a todo e qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Quer seja relação envolvendo homem com homem, mulher com mulher, um casado com um solteiro, qualquer tipo de relação foi nominado como relação sexual ilícita. E nós vamos entender isso dentro de um contexto
social. Então, que Deus nos abençoe e eu fico aguardando aí as respostas e as considerações do diácono Samir Tarabai. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.